Mais uma edição do Educação em Ação, onde a educação tem o seu espaço garantido e os profissionais da educação e quem faz a educação também. Olha que legal, hoje a gente recebe José Magno Maximino, ele é conhecido por Max do Sistema Prisional ou da Polícia Penal. Max, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. É um prazer, eu aceito com muita cordialidade esse convite para falar um pouco aqui sobre a trajetória da gente, as instituições do qual a gente participa. Maravilha. O Max, ele é da Polícia Penal, servidor concursado, também é especialista em políticas públicas, direito tributário e finanças. Hoje ele está como gerente regional da FUNAC, que é a Fundação Nova Chance, e ele é o coordenador local de um projeto muito importante chamado Agente Mirim. Max, nessa trajetória sua enquanto servidor concursado, trabalhando na Polícia Penal, você um dia pensou que estaria aí trabalhando em projetos de ressocialização com a família, que é o Agente Mirim? Olha que é algo tão interessante, né? Na medida em que a gente veio de famílias humildes, enfim, logo cedo iniciamos os trabalhos, a gente não imaginava chegar nessa perspectiva que hoje está o programa Agente Mirim, né? Um programa que de início foi em Campo Novo Parecis, já tem 10 anos de longa data, e a gente no ano passado, ano retrasado, não falha muito a memória, a gente foi convidado para gerenciar esse programa aqui na região sul. Que bacana. Quantas famílias vocês cuidam nesse projeto? Hoje, exatamente, até por questão de localização, a gente está com aproximadamente 30 famílias lá. 30 famílias. 30 o que daria em torno numa média de 120 pessoas. Aproximadamente. Né? E todos os servidores, eles são voluntários nesse projeto? É bom ressaltar sobre isso, né? São servidores da própria Polícia Penal e do Socioeducativo que tem todo o seu perfil para lidar com essa criançada. Então, viva aos servidores, aos policiais penais e os nossos colegas do Socioeducativo. Parabéns. Max, na sua trajetória, primeiro, você é natural daqui, de Rondonópolis? Nasci, né, falar um pouquinho sobre a gente, né, meus pais são naturais meu pai é natural do Rio Grande do Norte, a minha mãe da Bahia, e logo muito cedo eles vieram para cá, para a região do Mato Grosso, né, meu pai teve que trabalhar muito cedo, em função de criação da própria família, mãe, perdeu o pai muito cedo. Sim. Então meu pai iniciou todo esse trabalho com muito jovem, né? Então nisso ele, logo em seguida, meu pai tinha uma vontade muito de ser servidor público. Naquela época a estatal era Energisa, a Energisa hoje ela era Semat, né? E meu pai entrou muito novo aí, numa situação por fatalidade da vida, ele acabou perdendo a vida, e lá na própria estatal tinha um programa de jovem aprendiz, e eu fui inserido nesse programa, né, durante um tempo ali. A gente ficou até 17 anos, 10 meses depois eu fui para uma outra multinacional aqui de Rondonópolis, e até então construí a minha história até na iniciativa privada, né. Aí depois de muito tempo orientado, até por conhecer colegas nas universidades que a gente fez, eu fui orientado a entrar no serviço público, né? A início, eu não tinha muito essa visão de que trabalhar com o trabalho de restaurativo, direcionamento, diretriz às pessoas em si. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi se desenvolvendo nesse contexto aí. Que bacana, que bacana. E você falou, então, que a grande diferença aí na sua carreira foi a qualificação primeiro como menor aprendiz. Então a educação, ela rende os melhores juros? Não tenho dúvida, né? A educação, eu costumo dizer que ela transcende, né? Ela transcende, ela abre visões, ela traz oportunidades, de modo que a gente não tem outro caminho a não ser aqueles que têm de pouco recurso financeiro, a não ser a questão da educação como crescimento profissional e, sobremodo, intelectual, e como cidadão em visão de mundo. Sim. E se fosse para elencar assim, aqueles professores que mais marcaram sua vida, você estudou aqui em que escolas? As escolas, eu tinha uma professora chamada Geni. Na Escola Domingos, né? Essa professora é uma professora de português, ela me marcou muito, né?
Mas eu também tive nas universidades, na Universidade Federal, naquela época era o FMT, né, Universidade Federal do Mato Grosso, e o professor Tati foi um que me marcou muito. Saudoso, Tati. Então você também fez a graduação em matemática, né? Fiz. Além dessas especialidades. Iniciei em 2001, né, terminei em 2005. Foi isso. Temos uma transição de horário também, porque a gente trabalhava em outros horários e eu acabei terminando essa faculdade em 2005, no período noturno, né? Agora, falando da sua carreira, né, na Polícia Penal, a gente sabe pelo seu currículo que você foi um sindicalista, né, que em tempos de greve foi aquele baluarte que estava na linha de frente, né, e a gente sabe do ganho que a Polícia Penal teve ao longo dos anos no reconhecimento no que a gente chama de plano de cargos e carreiras. Mas nesse trajeto, enquanto movimento sindical, qual a importância desses movimentos do serviço público e como a gente deve valorizar mais ainda o serviço público no Brasil? Olha só, eu quando eu adentrei a instituição Polícia Penal, até então a nomenclatura ela vem sofrendo algumas alterações, e a época era até agente prisional. Lembro que era uma carreira, não tinha tanta importância por parte dos governantes, na medida em que a gente percebeu logo quando entrou lá, adentrou a instituição, a gente percebia isso, era muito nítido, certo? E eu fui convidado ali aproximadamente um ano e pouquinho depois para participar do sindicalismo. No momento eu tinha uma certa resistência, mas aí a gente acaba entendendo que se você não buscar e não se envolver de modo que as transformações em si, ia ficar parado. A gente costuma dizer numa própria frase, né, que a mágica acontece fora da sua área de conforto. E ao longo do tempo eu ombreei durante 8 anos o sindicalismo aqui na região sul, né, interligado com Cuiabá, e daí em diante a gente teve vários movimentos em Brasília, movimentos aqui, movimentos em Cuiabá, que trouxe essa ascensão que hoje está a Polícia Penal a nível estadual e nacional. Nacional, né? Não é só uma mudança de nomenclatura, mas é um reconhecimento da importância da Polícia Penal no cenário brasileiro, né? E de tudo que a gente sabe do contexto da estrutura penal e de encarceramento do Brasil. Agora, a gente sabe que você está agora num novo desafio, né? Como superintendente aí de uma coordenação, numa gerência de unidade da Fundação Nova Chance. Para que o nosso telespectador possa entender o que a FUNAC faz, qual é o trabalho que é executado a nível do estado de Mato Grosso. Olha, a FUNAC é uma instituição estadual, né? Ela já existe há 18 anos, né? Até então ela era ali em Cuiabá, hoje ela já está descentralizada para o estado de Mato Grosso. E o objeto em si, sentir a necessidade de participar dessa questão da restauração, a gente percebe que a gente tem uma vocação para isso. E restauração de pessoas, mudar a visão de mundo dessas pessoas, transcender de forma de consciência, capacidade intelectual, enfim. O objeto hoje da FUNAC, né, qual foi a intenção da criação da FUNAC, é justamente dar suporte nesse pessoal que sai, que são os egressos do próprio sistema, na alocação de mercado de trabalho, cursos, educação. Essa é a finalidade, enfim, da própria FUNAC. Né? Que bacana. Empregabilidade, né? Justamente. Especialmente aqueles que querem recomeçar, ter uma vida digna. Falando de FUNAC, a gente sabe que o trabalho como policial penal requer um trabalho cuidadoso, porque trabalha com pessoas, sobre pessoas, a todo momento. Então, há que ter, além da técnica, um sentimento de humanização, né, das relações. Como que você percebe no dia a dia ali da penitenciária, dos presídios, essa relação entre o poder público e, sobretudo, as pessoas que transitam ali, estão, em alguma medida, com a sua liberdade tolhida, né? Olha, falar de FUNAC, policiais, né, instituição Polícia Penal, é algo assim que transcende mesmo, justamente nesse sentido, porque você como policial e como instituição, polícia e FUNAC, nós temos por missão justamente fazer toda essa mudança
de pensamento, de visão de mundo que essas pessoas que lá estão, né? Para que elas voltem à sociedade de forma a entender que viver em sociedade, viver em harmonia é um outro vertente, é uma outra linha. Sim. E é importante que nossa audiência entenda de fato a importância das políticas públicas para com os egressos ou quem está no contexto da pessoa privada de liberdade. Não só porque a gente agora avança em política pública, com o Conselho Nacional de Justiça, mas porque todos nós ganhamos quando uma sociedade consciente faz avançar a dignidade das pessoas, e viver em coletividade requer isso. Requer de nós essa coragem de não olhar no individual, mas sim enquanto um modelo coletivo de bem-estar. E o projeto Agente Mirim, né? Eu quando li o projeto pela primeira vez me apaixonei, vi alguns vídeos, você me mostrou esses vídeos, da potência que é trabalhar com as famílias. E aí a pergunta, e é algo que eu estou montando uma campanha aqui, que é a família como vai? Como é que vai a família rondonopolitana atendida por esse projeto? Olha, como eu disse logo no início das entrevistas, né, o programa Agente Mirim, ele surgiu no Campo Novo do Parecis, e esse programa ele tem como eixo sistêmico, né, hierarquia, disciplina, família, companheirismo, dedicação. Na medida em que você traz esse jovem para dentro do programa, a gente vai trabalhar todos esse eixo, né, a integração familiar, o respeito, a cidadania em si, como tem falado aqui. Então é esse o contexto, é essa a dinâmica que a gente aplica lá no Agente Mirim, né? Ah, legal. Mas só para eu entender assim, eu vou pro Agente Mirim, meu filho vai pro Agente Mirim. Atende de que idade a que idade? Hoje até por uma questão assim de locais, né? Que a gente estava ali na Vila Salmen, no centro esportivo lá, e a gente acabou tendo que mudar de local. A gente está hoje na escola Nunes Rocha. Nunes Rocha. Essa garotada hoje, nós estamos hoje, né, queremos futuramente abaixar para 4 anos, mas hoje é de 10 a 17 anos de idade. De 10 a 17. Isso. Tem que pagar alguma inscrição? É de forma gratuita, né? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Bacana. E lá a gente vai ter aulas práticas e teóricas. Então tem esporte, tem lazer, tem todo esse contexto? Logo que a criança é levada lá, feitas as inscrições, enfim, todo sábado de manhã, a partir das 7 até as 11 da manhã, nós fizemos a Ordem Unida, né, que é um programa que tem este eixo aí da disciplina da hierarquia. Depois é desenvolvido de atividades. Além dessas atividades locais, nós também temos viagens esporádicas, temos palestra com relação à conscientização num contexto mais geral em si da sociedade. Todas as políticas públicas envolvidas no meio social é também abordado no programa Agente Mirim. Bacana, muito bacana. Para que o nosso espectador entenda o programa Agente Mirim de um modo mais amplo, e a pergunta que a gente fez sobre a família como vai, essa união entre família e adolescentes e crianças requer de nós essa coragem, esse olhar mais maduro de que é necessário levar para alguns espaços esse debate e, sobretudo, a ajuda dos poderes públicos com esses espaços mais estruturados. Eu tenho dito aqui, José Magno, que não basta a escola ser integral, mas os benefícios da educação têm que ser integral. Então, se a gente tem uma escola que hoje é integral e trabalha com esporte, é necessário que a gente tenha, além da infraestrutura, condições para que esse possível atleta possa desenvolver com mais qualidade, com dignidade e também com saúde, né? Indo para a reta final do nosso programa, que ele é curtinho, eu queria lhe perguntar sobre, além do Agente Mirim, né? Como você vê os índices de criminalidade no Brasil e como isso tem correlação com a educação? Se nessas experiências que você já andou enquanto policial penal dentro do contexto do presídio, mas sobretudo agora nos projetos da FUNAC de ressocialização e no Agente Mirim, se há algum impacto e alguma correlação entre criminalidade e educação? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Muito interessante. Olha só, a gente é notório hoje nos meios de comunicação, a gente vê esse índice
alarmante dessas facções aí, né? Eu até tenho falado que o programa nosso é um programa antifacção criminosa. Antifacção criminosa, na medida em que a gente trabalha no meio e sabe como é que esse jovem ele tem a necessidade de pertencimento. Então, a partir do momento que você não tem política pública com esse viés, nós teremos uma outra agremiação que vai, né, lamentavelmente, para o lado mal, agariar esse jovem e esse adolescente. Então, essa é a grande importância da gente as políticas públicas de forma efetiva, tanto é uma política pública de Estado, para que esse jovem tenha oportunidade e tenha, de modo sobremodo, com meio de educação, mudar a sua realidade, mudar a sua vida. Exatamente. O Estado não pode ser o significante vazio. A mão do Estado deve congregar todos, né? Todo cidadão de um território. Zé Magno, a gente tem aqui, sempre a gente tenta indicar um livro, não só para as pessoas lerem, mas para os pais incentivarem os seus filhos, né? Não há pesquisa alguma no mundo que diga que ler faz mal, pelo contrário, né? A gente sabe que contexto cerebral requer de nós esses estudos. Você cita um autor que você deixaria aqui para nossa audiência para procurar, fazer leitura e se aprofundar? Sim, a gente sabe que tem várias obras, né, muito interessantes, enfim. Mas eu gosto muito de Fernando Pessoa, né, a frase que tem nas poesias dele, né, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa é a minha recomendação aos pais, que tem o seu carinho, que tem sua missão para educar e conduzir os filhos da melhor forma possível. Eu vou fazer a indicação desse clássico, Zé Alencar, Iracema. É um livro curtinho, a gente pode ler com os nossos filhos e, sobretudo, ele traz um pouquinho do Brasil, porque no amor entre uma indígena, que é a Iracema, e o Martim, que é um português, o autor traz a realidade do Ceará, que era tido ali como um dos grandes estados na época da colonização e com muita influência europeia. Então é um livro que eu recomendo para que os pais possam ler com seus filhos e, sobretudo, as pessoas que nos assistem, tá? Fica aí essa dica de leitura para a nossa audiência. Agora a gente tem um quadro aqui que chama Ping-Pong Educacional. Eu vou falar uma palavra, você responde com outra palavra. Certo. Podemos? Sim. Então vai lá. O que significa educação para você em uma palavra? Imprescindível. Ressocialização. Fundação Nova Chance. Criminalidade. Segurança. Segurança. Pública. E segunda chance. Segunda chance. É uma nova chance, já falei, né? Oportunidade. Oportunidade. E oportunidade? Política pública. Política pública. E José Magno, vou chamar de José Magno, mas é Max, mais conhecido como Max. Max por Max, em uma palavra. Um sonhador. Um sonhador. Sonhador. Bem, aqui no nosso programa, a gente não tem uma despedida ou aplausos. A gente faz um brinde. Eu vou te convidar para esse brinde agora, para você de casa também. É um brinde para a educação, um brinde para os profissionais da educação e todos os educadores, sejam sociais, como é o seu caso, e pela sua trajetória enquanto policial penal. Um brinde. Um brinde à educação. Bem, esse foi mais um encontro do Educação em Ação. E eu lhe peço, compartilhe, curta, convide seus amigos, siga a Regional MT, nossa TV local, e eu te espero no próximo encontro aqui conosco. Vem com a gente!